A nossa reflexão de hoje vem do livro dos Espíritos, né? Do capítulo 4, do livro dos Espíritos, da pluralidade da existência. Mais especificamente, né? Sobre a reencarnação. Na questão 116, Allan Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos respondem: sofrendo uma nova encarnação, tornando a vir novamente ao mundo. Na questão 166A, dando continuidade, como se realiza essa nova existência? Os espíritos respondem, né? Transformação passando pela vida corporal. Não há como haver a transformação se não passar pela vida corporal, reencarnando. Na 166B, dando sequência, a alma passa então por várias existências corporais? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: sim, muitas ao contrário do que dizem os ignorantes. Esse é o desejo deles. Então, o desejo dos espíritos, né, que partem para outro plano, a retornar para cumprirem a sua missão. Na questão 166C, a alma, após ter deixado o corpo, toma outro ou então reencarna em um outro em um novo tempo. Então, se logo após ele desencarna, ele reencarna em outro corpo. Não reencarna em outro corpo. É outro corpo, mas é outra vida, né? Com certeza, reencarna, é evidente, né? Na questão 167, qual é o fim objetivando com a reencarnação? Qual é o objetivo final dessa reencarnação? Os espíritos respondem: expiação, melhoramento da humanidade. Sim, isso onde há justiça, se não houver isso, né? Quer dizer, morreu, desencarnou com tantos erros, tantos mal que cometeu e acabou por isso mesmo? Não. Então, ele tem que retornar para expiar, né, as suas faltas e para poder tentar a sua ascensão. Muitas pessoas repelem aí a ideia da encarnação, somente pelo motivo de não lhe convir. Muitas pessoas repelem essa ideia da reencarnação porque não convém a ela. Elas dizem: uma existência só, né, já é de sobra. Mais outra, para sofrer tudo que eu sofri, né, eu não quero sofrer de novo. Então, normalmente, muitas pessoas pensam assim. Reconheçamos que, em resumo, só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça. Eu acho que aí está vendo justiça com a reencarnação. O que constitui para o homem, né, a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu, né? Como diz, né, como quando Nicodemos perguntou, né, Jesus disse: quem não nascer de novo não poderá ver o reino do céu, né? Quando Nicodemos pergunta: mas como um homem velho pode retornar, né, no útero da sua mãe? Não, quando Jesus fala: não, o que é do corpo, né, é do corpo, o que é do espírito é do espírito, né? Aí nós passamos estudando o Evangelho de Martins Peralta, no capítulo 17, tá? Certa vez,
os discípulos apresentaram a Jesus um cego de nascença e formularam a seguinte pergunta: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que nascesse cego? Antes de examinar, à luz do Espiritismo, a resposta do Senhor, ressaltemos o fato dos discípulos acreditarem na reencarnação, pois somente a crença nas múltiplas existências poderia justificar semelhante pergunta. Ninguém iria perguntar uma coisa se não acreditasse que haveria reencarnação. E os discípulos acreditavam. O mestre sabia, né, que na época, né, os homens da época não tinham olhos para enxergar. Enxergava, mas não conseguia ver. Né? Não tinha ouvidos para entender. Escutava, mas não entendia nada. Né? Não compreendiam o que ele estava falando. Entre o povo judeu, e mesmo nas escolas, acreditava-se na volta da alma dos mortos na pessoa dos vivos. Achava que uma pessoa desencarnava, né, e a alma voltava para um corpo vivo, né? Não nascia de novo, como diz Nicodemo, né? Como diz Jesus. É o que explica a resposta dada por Jesus para o seu discípulo. A resposta de Jesus foi clara. O homem que ali estava, né, não havia pecado, nem seus pais, pois na justiça divina, os filhos não pagam pelos seus pais e nem os pais pelos seus filhos. Essa é a justiça divina. O espírito que animava aquele corpo, o espírito que nele havia reencarnado, este sim havia pecado antes do nascimento. Aí nós conseguimos entender a questão da reencarnação. Não há efeito sem causa, diz Kardec. Todo efeito inteligente tem uma causa forçosamente inteligente. E Kardec ainda argumenta: com a doutrina da pré-existência e das reencarnações, tudo se liga, se esclarece e compreende. A justiça divina se patenteia. A harmonia se estabelece no universo e no destino. É lógico, né, que as obras de Deus não podem, de forma desumana, punição a um cego de nascença. Deus não porque você errou em épocas passadas que Ele vai castigar você perpetuamente. As obras de Deus se manifestam no cumprimento da lei. Lei da justiça, lei do amor, lei que corrige o pecador, agora ou mais tarde, concedendo-lhe sucessivas moratórias, quantas se fizerem necessárias. Aí nós vimos a misericórdia de Deus, que permite que nós possamos quitar o nosso débito, tentar melhorar através de várias moratórias, várias encarnações, né? Como diz o outro, através de várias prestações suaves, né? Para que nós possamos melhorar a cada dia que passa. Tendo ensinado Jesus a cada um seria dado de acordo com as suas próprias obras, lei de causa e efeito. Não iria ele ensinar a absurda e inconsequente ideia de que a lei aplica sanções e corretivos a pessoas sem culpa. Então, se a pessoa está passando por aquilo, né? Mas ela é inocente, ela não merecia isso. Não. Deus não a lei divina não aplica esse tipo de sanções a uma pessoa inocente. Se é aplicado aquilo, se ele está passando por aquilo, é porque em épocas pretéritas ele cometeu alguma coisa que não pôde quitar naquela época. Como o cego de nascença, né? As obras de Deus se exprimem no amor, que é também justiça, e na justiça, que é também amor. Aquele homem não havia pecado, mas sua alma, seu espírito, sim.
em existências passadas. Aquele espírito reencarnado ferira antes de nascer. Ali estava, portanto, inocente na aparência, para resgatar seu débito, para saldar sua promissória. Ali estava ferido nos olhos, nascera cego. O débito era antigo, mas nem por isso deixara de existir. A lei registrara o remoto delito. Então, nada fica para trás. Por mínimo, pela coisinha mínima que seja, sempre você vai ter que resgatar aquele débito. Tá? Pode passar várias encarnações e mais encarnações, mas aquilo está registrado. É nas leis divinas. Diante de cego ou de paralítico, do surdo, do mudo, ou então do psicopata, do idiota, né? O homem comum se interrogará, né? Por que esta criatura nasceu assim? Muitas vezes a gente questiona, né? As pessoas que não têm o conhecimento das leis divinas, né? Não conseguem entender, se questiona e blasfêmia contra Deus, porque acham um absurdo como que uma pessoa pode sofrer tanto assim, dessa maneira. Então, quem conhece a terceira revelação, tem conhecimento da doutrina espírita, vai achar explicações para tudo isso aí. A explicação de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde que nós vamos. Então, somente através desse estudo da doutrina espírita que nós vamos conseguir entender o que se passa, por que aquela pessoa nasceu assim. A maioria levantará os ombros na impossibilidade de uma resposta que não ofenda a magnitude divina. Então, para não ofender, ele fica no mais ou menos, mas para não ofender a divindade. Mas os reencarnacionistas, entre eles os espíritas, responderão em nome do Evangelho e do Espiritismo. Esta criatura nasceu assim porque pecou em outras existências. A reencarnação explica, à luz da lógica, o problema dos resgates. Põe no justo lugar a justiça divina. Esclarece o problema dos resgates dolorosos, semelhante ao do cego de nascença, da época do Cristo e do nosso tempo. Então, tudo tem explicação para isso aí. Então, às vezes, se nós questionamos, mas tudo tem explicação. Essa reencarnação, a reencarnação é a melhor lógica que nós temos, né? Que a gente consegue entender. Eu não conseguia entender determinadas coisas que acontecia antes de conhecer a doutrina espírita. Não, mas por que é assim, né? Não, mas Deus está castigando. Pois não é. Hoje em dia a gente vê isso e consegue ver com um olhar diferente, de outra maneira. Então é assim que a gente consegue entender por que da reencarnação e por que as pessoas nascem assim. O cego nasce desde pequeno, né, desde nascença, desde quando nasce. Aquelas pessoas que nascem aí grudadas um ao outro, né, os gêmeos, né? Por que acontece aquilo, né? A gente tem explicação para isso. Por quê? Porque em outra encarnação talvez eles eram rivais, né, ferrenhos. Então, eles nasceram, Cristo possibilitou que eles nascessem juntos para poder haver uma maior empatia, haver uma maior solidariedade. É isso que a gente explica da reencarnação. Para complementar, eu trouxe uma mensagem aqui de Chico Xavier, psicografada pelo Espírito Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, também relacionada com o mesmo tema. No capítulo 110, né? Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, João capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos
foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às instruções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Isso aí ninguém pode discutir. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos no caminho. Foi o que a gente estava falando. A gente só vai entender, né, quando a gente conseguir entender por que da reencarnação. Muita injustiça é corrigida, né, a desordem, tudo isso daí. E os fenômenos que acontecem, né, que a gente consegue ver, coisas que a gente nem imagina, a gente consegue ver. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou pelos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de drama nevastos troquem a vestimenta carnal, voltem ao palco da atividade humana, de modo a se readmirem uns frente aos outros. A lei dos homens, ela promove aí, as pessoas vão para a prisão, um sofrimento, é a questão da morte, né, do fuzilamento, tudo isso aí. Na lei divina não, é ao contrário. Ele promove isso amando e dando oportunidade para aqueles rivais, aqueles comparsas, a se reunirem, talvez na mesma família, né, no mesmo grupo, para se reconciliarem, né, e tentar se melhorar. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado. Como sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede de compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, né, que Ele permite, né, que as pessoas se reúnem numa outra vida, né, talvez na mesma família ou no mesmo grupo, para tentar se reconciliar. Como diz, o pai, né, sempre deixa uma porta aberta para o seu filho, né, e queira retornar para o arrependimento. Ele nunca fecha todas as portas. Gente, essa é a mensagem de hoje. Muito obrigado. E espero que tenha contribuído um pouco com o conhecimento de todos. Vamos orar, né? Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente por tudo que tem nos ofertado, e nós te pedimos, Senhor, toda a misericórdia do mundo, para que nós possamos ter forças para enfrentar as tempestades que nós estamos passando. Quero que o Senhor nos abençoe e conforte as famílias que perderam seus entes queridos e pelo sofrimento que estão passando. Vamos ver a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.